Beleza, então vamos lá. Recebam com muitas palmas um cara que é muito importante para mim. Quero que vocês conheçam. Palmas para Alex Cross. Vem da maldade com vontade, cheguei encosta em mim. Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim. Tá bom? E aí, senta aqui, papai. Olha aí, rapaz. E aí, velho, tudo em ordem? Tudo tranquilo. Obrigado por ter vindo aí. Você que você não é um cara muito de ficar... Ele é um cara discreto, né? Não dá para apagar essa luz aqui, não? Não, senão a pessoa... Alex, o Alex, ele é meu personal trainer, né? O cara que me acompanha com atividades físicas e tal, eu e a Dani. E ele faz um trabalho com a gente que é muito louco, que mistura artes marciais com gamification, que usa a mente e o corpo ao mesmo tempo. E eu queria começar, velho... primeiro eu queria saber um pouco da tua história, que nem eu sei direito as coisas. O Alex, ele é meio assim... Eu nunca sei a vida... Então, o que você já fez na vida? 5 coisas que você já fez. Cara, eu acho que meu pai e minha mãe procriaram. Ele é argentino, dá pra perceber, né? É do bem. Você quer que eu force um sotaque para... É igual a Tânia, tatuapé, mas com esse caô aí de sotaque para... Então, sim, eu, minha mamãe, meu papai. E eles procriaram e eu estou aqui hoje. Tá aqui hoje. A minha história não é muito legal. Primeiro, você foi guarda-costas do presidente da Argentina, não foi? Sim, senhor. Carlos Menem. Sim, senhor. Como é que tu chegaste a ser guarda-costas? Tu já treinava, tu gostava de treinar? Então, naquela época tinha o corpo oficial, que eram as pessoas que eram ou da polícia ou do exército, e eles tinham um grupo extraoficial de guarda-costas, que era verdadeiramente a guarda dele mesmo, né? E aí, que eram pessoas selecionadas, no meu caso, pelo exército mesmo, né? E aí depois tu viesse para o Brasil por quê? A trabalho. A trabalho? A trabalho. Vim como guarda-costas também, do empresário. Dele. E de um empresário? De um empresário. Ah, não, e foi ficando por quê? Acabou meu contrato e eu achei as bolsetas daqui maravilhosas. Tem que respeitar que o tema é cu. Tem que respeitar. Acho uma coisa meio suja. Não... e aí fosse ficando. E aí você trabalhou aqui também com polícia, com forças especiais. Antissequestro. O que você fazia? Tirava a gente do cativeiro. A gente tenta... Antissequestro é você trabalhar para que não há sequestro. Sim. A palavra é autoexplicativa. Sim. Foi a palavra... Argentino é todo meio galã, assim, né? Ele é cheiroso, esse cara é todo cheiroso. E aí, argentino tem uma mania... Não, ele é cheiroso, ele é sempre cheiroso. E aí... E o cara é dançarino profissional assim, fodão. E aí, argentino tem uma coisa que argentino te cumprimenta com um beijinho na bochecha, né? Argentino tem essa parada, né? Beijinho. Eu não. Não, mas há muitos... Eu fui pra Argentina, aí o cara foi falar pra mim, beijo na bochecha, falou, rola que tá? Eu falei, rola não, rapaz, me respeita. Me gusta de buceta, rapaz, oxê. O tema é cu. Desculpa. Primeiro de tudo, eu falei de você e da Tânia, qual é a relação que você vê entre corpo e mente? A gente muitas vezes acha que está desassociado, né? Como é a relação entre corpo e mente? É para falar sério? Não, sério. Então, eu não faço ideia, mas eu acho que desde criança eu fui educado para entender que o cérebro não era corpo, não era físico, né? Era uma coisa, o cérebro era uma máquina, né? E a gente descobre, conforme vai operando, em condições extremas ou em alta performance, que o cérebro é 100% físico e ele está submetido a estresse, a cansaço, ele trabalha sob efeito de químicos, café, enfim, outro tipo de substâncias. Então a gente começa a associar, ao invés de dissociar, né? Todas as ferramentas, mente, corpo, acaba se tornando uma coisa só, né? Sei lá. E você uma vez falou para mim, no workshop da Tânia, ele começou a falar sobre exponencial, corpo como uma evolução exponencial. Como é que é isso? Eu vi falar exponencial de corpo e fiquei... É o seguinte, cara, a gente está acostumado a treinar linearmente. Então você começa hoje, amanhã faz um pouquinho mais, depois um pouquinho mais. E isso não é verdade, cara. O cérebro tem a capacidade de te levar fisicamente, dando um salto quântico, só sendo programado. A gente trabalha por instruções. Então o necessário é você ter um manual para saber exatamente o que você quer. Então, eu quero dormir às 10 da noite, quero acordar às 3 da manhã, quero que meu corpo tenha tal velocidade. E não necessariamente isso precisa passar por um processo que acreditamos que seja longo, né?
Entende? Sim, e as pessoas... E em relação às pessoas têm uma visão de... Existe um padrão de que treinar o corpo, e esse foi o padrão que você me fez quebrar, Certo. de que é 1h30 na academia, né, todos os dias e tal, e não precisa ser assim, né? Olha, atualmente estou trabalhando para tentar reduzir para 25 minutos. Hoje estamos trabalhando com 45. Mas a ideia é que o tempo, eu acho que de uma pessoa ativa, né, na sociedade de hoje, 25 minutos para cuidar do corpo tá mais do que suficiente, né? E acaba que as pessoas têm essa relação de achar que é muito tempo, que precisa muito tempo, e acabam sem conseguir fazer, né? E é possível, com muito menos tempo, conseguir fazer várias coisas. O que você já viu de pessoas levando o seu corpo ao extremo, né? Nesse negócio de sequestro que você fazia, ou com guarda-costa, o que você já viu Eu de casos... nunca sequestrei ninguém, Não, só se tiver alguém filmando. Mas o que você já viu de casos de pessoas utilizando o corpo ao extremo, assim? Cara, o que eu vejo é o seguinte, quando eu sempre coloco o exemplo, quando um predador corre atrás da sua presa, de 10 tentativas, só uma tem sucesso, porque o predador está correndo pelo seu almoço, a presa está correndo pela sua vida. Sim. Então, se a nossa motivação é pela nossa vida, aquilo funciona muito bem. Então, quando você trabalha com o teu corpo, não dá para brincar. O cara errou, levou um tiro, está morto. E tem uma história que você contou uma vez de um caso de sequestro, que tinha uma criança que tinha um problema. Isso, ela tinha um problema, dependia de insulina, de uma dosagem muito alta, tinha que ingerir 3 vezes por dia. Quando os sequestradores levaram ela, não tinha essa informação, e a criança ficou 3 dias no cativeiro, sem problema nenhum. Quando voltou para casa, ela teve uma crise. Então, a gente entende que... Vocês entendem o que eu estou falando? Sim. Que decepção. Então, quando ela voltou para casa, teve uma crise. A gente entende que o cérebro tem a capacidade de entender quais situações são extremas e agir em consequência. Tem uma coisa que vocês não sabem. O Murilo está se tornando um exímio lutador. É uma pessoa com extremas habilidades de luta. O treinamento dele começou há menos de 2 meses. Então, isso, se vocês quiserem alguma demonstração, eu acho que ele deveria fazer. Tá? Certo, pelado. A gente treina uma parada chamada Wing Chun. Explica o que é o Wing Chun. Como é que define? Cara, o Wing Chun é a antiga arte marcial chinesa, é o boxe chinês. Mas independente de que seja a arte marcial, isso explica o treinamento exponencial. Antigamente levaríamos 1, 2 anos para dar o conhecimento que o Murilo tem em talvez 14, 18 treinamentos. Então, tudo está baseado nisso, né? Não aceitar as regras pré-estabelecidas de que você precisa nascer na China e ter olho puxado e treinar 20 anos para conseguir um resultado que verdadeiramente não é assim. E o treino do Alex é bem louco porque ele gamifica o treino de uma forma, tipo, ele lança os desafios que envolvem corpo e mente, né? Então, desde enquanto, sei lá, quantos passos tem daqui até ali? E aí eu tenho que chutar, aí eu dou o espaço, quanto eu errar, eu pago de flexão, e aí a partir daí ele manda eu ver a distância daqui para lá em passos, e aí eu tenho que acertar melhor porque eu tenho referência, e se eu errar eu já pago mais na proporção, e daqui a pouco eu me sinto jogos mortais, sabe? Num jogo de caralho, tem que pensar, e você está fazendo um negócio e pensando no cálculo, ou seja, você pensar e usar o corpo ao mesmo tempo. E aí uma coisa que eu aprendi com você, Alex, é como o corpo tem memória, né? Como é que é isso? O corpo, assim, a gente vive uma situação um dia e com o tempo a gente adquire uma memória e faz coisas automaticamente. E aí você se sente uma coisa exponencial mesmo, de que tipo, porra, o Alex me apresentou o cotovelo. Eu não conhecia meu cotovelo. E ele me apresentou o cotovelo como uma ferramenta para várias coisas e tal. E para as pessoas, quem aqui é sedentário? Quem assim está sedentário no momento? Assim, está, porque está sedentário. Como Peraí, quantos estão sedentários aqui? No momento, assim, realmente sem fazer nada, parados. Um terço, talvez um quarto. Quais são... Me dá bons motivos para não ser sedentário. Dá aí uns motivos para essas pessoas ver se, de repente, um desses motivos cai uma ficha nelas de caralho. Bom, a primeira coisa, eu quero explicar por que a gente utiliza alguns desafios mentais durante o treinamento. Tá. Primeiro, para quebrar o estigma de que uma pessoa que se dedica ao corpo é uma pessoa burra, né? Cara marombado, burro e demais. Como o cérebro é parte do nosso corpo, ele é físico, enquanto mais associações de pensamento, raciocínio, mais descobertas você faz aqui durante o treino, melhor teu corpo vai responder. E a gente padroniza, como você já fez treinamento de escala de dor, conversor,
de uma sensação física para um estímulo mental. E isso é legal. Explica um pouquinho, só um pouquinho mais esse negócio de conversão de dor. Então, isso funciona mais ou menos assim. Ó, vamos lá. O que é isso? Uma dor. Número. A primeira foi 2, a segunda foi 5. Bom, então assim, a pessoa vai estabelecer um parâmetro entre uma sensação física e um número. Como o nosso cérebro tende a padronizar as coisas por escalas, isso começa a tirar a sensação da emoção que a gente tem quando recebe um impacto, seja de qualquer tipo, né? Mas a princípio a gente fala de um contato físico. Converter aquilo no número e aí você sente menos a dor, porque A verdade, eu sim, até hoje não estou convicto de que a gente sinta menos a dor. Eu acho que o que a gente tira é a emoção. a emoção, sim. Se alguém te dá um tapa, a primeira coisa que pega é a questão moral, né? Porra, como levei um tapa? Não é necessariamente a dor, você entende? E você Então, trabalhar com escalas não dá espaço para que a emoção entre. Legal. Tá, 4. Pronto, acabou. Que porra de barulho é esse? Não, desculpa, que porra é essa? Fala. As pessoas, quando acham algo interessante, elas fazem isso. É tipo uma palma silenciosa, é um like. Caralho! Que legal! Valeu, galera. Então me fala aí, para dar em relação ao sedentarismo, né? Alguns motivos, só para, de repente, um dos motivos cai uma ficha em alguém. Ok, é um ponto de vista. Se você não treina, vai ficar burro. De um jeito ou de outro. O teu corpo está 100% ligado ao teu cérebro. Muita exigência A verdade é o que a gente sente. Tem muita gente que é gênio, um desenvolvimento cerebral muito alto, em um corpo de um retardado mental. Então, esse desequilíbrio precisa ser corrigido. O cara sai fumaça daqui, ideias Eu era geniais. retardado mental. Eu era meio retardado em relação ao corpo. O verbo está no tempo. Eu era... Mas assim, de desengonçado e de não conhecer algumas coisas e tal. E o treino que a gente faz me mudou muito. Eu não tenho algumas coisas aqui. Faz um tipo, né, que tá lendo. E a fichinha e tal. E isso falou em relação a... Você treina a Dani também. Como é o treino com a Dani? A Dani gosta de dar porrada. Todo mundo conhece a Dani e fala assim, Alex, hoje estou a fim de dar porrada. Quero bater em todo mundo. Então, assim, o treinamento dela, a gente descobriu uma ligação com a violência. Toma cuidado, se liga. Eu estava treinando a Dani e falei assim, Dani, me diz uma coisa que te tire de sério. Não, não tem nada. Não, mas uma coisa que te deixa chateada. Ela estava batendo um pouco fraco, né? Não tem nada, eu sou uma pessoa de boa. Não, cara, pensa em alguma coisa que te deixe verdadeiramente puta. Se Murilo me trair, eu vou... Então, aqui está a rapariga que está pegando teu marido. Pá, pá, ela quase estourou a bola. Então, assim, cara, motivação, né, cara? Motivação. Quando a pessoa tem um bom motivo, gera geração, né? Motivação. É mais chique, né? E me fala sobre o Wing Chun, é uma parada que me quebra um pouco. Primeiro, a gente é acostumado com o padrão de luta, UFC, boxe, né? E fala um pouco sobre a diferença da luta esportiva e da luta verdadeira. Então, o que se aplica é o que a gente falou antes. Tudo que for esportivo está sujeito a uma série de regras. São os mesmos padrões que, de repente, fazem que a criatividade não flua. Sim. Então, no esporte, na luta, acontece a mesma coisa. Você tem que respeitar algumas questões. Então, se você for um cara muito criativo fisicamente, acabou. Porque tem os limites. Então, sempre que você tira regulamentos, padrões e expectativas daquilo, você começa a ser livre. E acho que o Wing Chun passou exatamente por esse processo. Começou como um esporte e terminou tendo que ser usado para defender a própria vida das pessoas, né? O Wing Chun, o Bruce Lee era o... Vamos dizer que a coisa mais característica dele era o Wing Chun. Era o Wing Chun, né? E eu ia te perguntar mais em relação a... Você medita ou não? Eu nunca perguntei isso. Você faz alguma coisa de meditação ou não? Cara, a gente já tem conversado com a Tânia várias vezes. A meditação é 100% ativa, né? Então é o famoso meditation. É uma medita em ação, certo? Agora, aquela meditação estática pela qual eu passei quando era adolescente, eu sempre acho um porre. Você passou quando era adolescente? No treinamento de Wing Chun e esse tipo de coisa, aquela coisa, mas fica e pensa na tela mental, eu não sei onde fica essa porra. E eu acho engraçado, você tem outra camada da sua vida. Você tem outra camada interessante que é da dança, né? Isso. Qual é a relação? Você gosta de dançar e eu soube já que você dança muito bem e tal. Qual é a relação de dança com a... Por que você começou a dançar? O que te... Cara, porque a verdade é assim, para você explorar teu corpo, ele é multipropósito, né? Ele é multidirecional, multipropósito. Então,
a coisa mais diferente com a luta e com tudo que eu fazia era uma coisa que me obrigasse a ser mais leve, mais delicado. Né? Por que não? Né? E foi uma linguagem muito interessante, cara. Toda coisa nova que você acrescente no teu corpo como treinamento, ele melhora o conjunto. Por isso que eu sempre falo que pessoas que não treinam acabam se tornando burras, entendeu? E tu tem outra camada também, que é o de cachorro, né? Também. Conta aí. As camadas aqui, caralho, 1000 folhas. Não, porra, ele é um dos maiores experts em treinamento de cachorros, tanto para ataque como para negócio de drogas e de detectar não sei o quê. E tu tem cachorros em casa. Como é que tu entraste nesse mundo de... Isso aí entrei quando eu fui guarda-costas. A verdade é uma história como toda que começa por uma questão de preguiça, né? A gente esperava 2 horas a guarda presidencial ir buscar os cachorros para farejar a parte de explosivos do carro. E não tinha saco para ficar esperando 2 horas a porra do cachorro chegar. Aí eu pedi se eu não poderia fazer um curso e a gente não poderia ter um cachorro próprio. Né? E foi assim que comecei, cara. Os caras pagaram no curso. E hoje em dia tu treina cachorros? Cara, eu faço milhões de coisas, mas não como profissão, né? Treino os meus cães, treino algum cão farejador de drogas explosivos quando for pedido, mas não, eu não sou uma referência em relação a isso. Ó, e hoje em dia tu treina, além de algumas pessoas civis, tu também treina pessoas de que mais? Então, cara, eu sou instrutor das forças especiais, então existe uma disciplina que é padrão para um cara que é de uma força ordinária e quer se transformar em um soldado de elite. Polícia, exército, enfim, de onde for. E eu aplico esses protocolos de treinamento, tanto em civis, quando eu já não trabalho mais para instituições, né? Já estou aposentado dessa vida, mas tem muitas pessoas que contratam por interesse particular mesmo, né? Querem trabalhar, inclusive policiais que acham que o Estado não providencia a quantidade de treinamento necessária. Né? E o que é que você... quando a Tânia falou, tem que conhecer o Alex e tal, o Murilo, acho que ele vai gostar. O que é que você... eu queria que você explicasse o que você faz comigo, o treino que você faz comigo. Como na sua cabeça é... Não, você tem certeza, cara? Não, para com isso. Fala um pouco do treino que a gente faz, na sua visão técnica, o que é que a gente faz? Bom, quando ele me contratou, a primeira coisa que falou assim, você vai me chamar de Lola. Então, cara, o Murilo é uma pessoa ímpar, embora eu sempre acredito, quando vejo um ser humano excepcional, que isso está em todos nós, mas ele é um exponente assim das pessoas que eu tenho tido a possibilidade de conhecer recentemente, quero dizer nos últimos 10 minutos, ele é uma pessoa excepcional, né? E o meu link com ele, que tudo que ele fala para vocês é exatamente o que eu aplico nos meus treinamentos. Tudo que ele fala em relação aos bloqueios, a quebrar padrões, exatamente a história da minha vida. Eu ouvi um áudio que você não sabe. A Tânia te perguntou o que você fazia de criança. Cara, ela me mandou esse áudio sem você saber. Foi a minha infância isso, cara. Foi mesmo? As mesmas brincadeiras. Você não sabia disso até agora? Não. E... Eu sei desse áudio que ela perguntou, às vezes, então, brincadeiras de criança. Ela mandou para mim, até peço desculpa, Tânia, por estar revelando isso. Mas, cara, ela mandou por um motivo, cara. Você estava descrevendo a minha infância. E ela sabia já? É por isso que ela... Ela já tinha mais ou menos uma noção. Foi muito louco, cara. Então, assim, já criou um link antes de a gente começar a trabalhar. O treinamento que eu faço com o Murilo é multidirecional. Significa que o corpo, a gente entende que o corpo é a única coisa que te ancora no presente. Atualmente te leva para onde você quiser, mas o corpo é tipo, isso é aqui e agora. Tá. Isso te traz. Então, enquanto o corpo está no aqui e agora, a mente está fazendo cálculos, está avaliando o entorno, está avaliando possibilidades de deslocamento, enfim, as possibilidades que poderiam acontecer no momento. Isso faz com que teu cérebro, que geralmente é, puta, agora eu vou trabalhar com a cabeça. Não, agora eu vou malhar. Isso começa a se integrar. Tá? É basicamente isso. Ele fala de quebrar padrões, incrível a quantidade de padrões que começa a quebrar, desde, a gente faz defesa pessoal também, então assim, desde faca, né, tipo, a faca, o cara que está com a faca assim, é um bosta. O cara que está com a faca assim é que é perigoso. De qualquer maneira, o cara corre quando o cara estiver com a faca. É porque não. Assim... Vai falar, seu bosta. Tá fudeu, cara. Não é assim também, não é assim. Não, mas assim, alguns padrões que a gente vê, que a gente não percebe como isso faz diferença. Ele
De vez em quando, no meio do treino, puxa uma faca assim, chega, caralho. Mas até isso é interessante, de você ter a primeira memória de alguém com a faca para cima de você e se um dia acontecer, não ser a primeira vez que acontece aquilo, porque você já tem a memória, já passou, mesmo que seja na brincadeira, né? É o que você fala do repertório, cara. É. Para a criatividade, você precisa de um certo repertório. Então, E ele ensinou também a entrar nos ambientes e fazer um scanner dos ambientes, porque, pensando a nível de luta, todo objeto que está no ambiente tem a ver com o que pode acontecer, né? Com luta, né? Então, você pode usar os objetos para as coisas. Por isso que você vê Bruce Lee fazendo aquelas coisas de, ao entrar nos ambientes, escanear os ambientes. Foi? Não, todo objeto no ambiente pode transformar numa arma. E em relação à alimentação, assim, em relação ao alongamento, o que, é que você acha de alongamento? Eu não acho porra nenhuma, cara. Porque a Gente, primeira me vez que eu treino com desculpa. ele, eu, Alex, vou alongar, ele, porra de alongar. Se tiver algum fisioterapeuta aqui, me desculpa. Um médico que trabalha com esporte e demais. Eu sustento há 20 anos a teoria de que alongar antes de um treinamento é começar a precisar de uma coisa que até hoje a gente não precisava. As pessoas que alongam muito são as que mais se machucam quando estão em frio. E como eu trabalho muito com situações que são do imprevisto, assim, você não sabe que você vai ser assaltado, você não sabe que você vai ter um incidente onde você vai precisar correr. A tendência a se machucar é muito alta, porque teu corpo só entra na atividade após estar aquecido e alongado. Aí tem infinitos estudos científicos que provam que o alongamento não é necessário para um músculo saudável. Nós estamos falando de uma pessoa que tem algum tipo de lesão, um encurtamento ligamentar, tudo bem, mas pessoa saudável, cara. É mais uma coisa que a gente tira do treinamento, que te torna mais independente e que faz o treinamento mais curto, né? Tua ideia é 1h30 para treinar, no way, nesses dias. 25 minutos, cara. Quero deixar claro que ainda eu não consegui, mas 40, 45 está sendo super eficiente. A tendência é, daqui a pouco, dar um salto exponencial. Em relação à alimentação, como é que você se alimenta? O que é que tu se preocupa com cara, isso? O que é que tu faz? eu penso assim, corpo é máquina, não tem muita questão emocional envolvida para mim. Alimento é combustível. Então, tem pódio, tem gasolina comum adulterada. Você sabe o que funciona para você. E isso só funciona depois de fazer um estudo. Então, assim, as pessoas têm uma coisa de fulano falou que é legal não comer carne. Cara, cada máquina, cada marca de máquina, geneticamente todos temos uma marca, né? Ela funciona melhor com um tipo de combustível. Eu vou fazer uma sugestão para vocês, que eu faço para as pessoas que geralmente fazem curso comigo, que é a seguinte: segunda-feira, escolhe um alimento e se alimenta dele com tua atividade normal. Você vai entender quantas coisas mudam conforme o que você está ingerindo. É a mesma coisa que te falar, pega teu carro, segunda-feira abastece gasolina comum, pode, uma aditivada. Né? Testa, né? Todos os dias um alimento diferente. E você vai falar, puta, na quarta-feira rendi, dormi bem. O que você comeu? Esse é teu alimento. Essa questão de... Porra, a gente precisa comer de tudo, gente. Os seres mais evoluídos desse planeta são os animais. Eles não comem de tudo. São raras as espécies que comem de tudo. Geralmente, ele sabe o que tem que comer, se alimenta daquilo e funciona no seu potencial máximo. A gente tem muita coisa no mundo, acha que precisa comer tudo. Se tratando de pessoas, pode até ser, mas, digo assim, em alimentos é um pouco mais complicado. Uma pergunta que eu fiz aqui para todo mundo que veio. 3 livros que você leu e que foram impactantes para você. Garganta Profunda. Porra, foi impactante. A menina tem clitóris na garganta, cara. Tinha 9 anos de idade. Eu falei, mas como que pode? Primeiro, que é clitóris? Segundo... Bom, beleza. 3 livros. Tem um livro de Carlos Castaneda, que chama... Não sei, Carlos Castaneda. Castaneda. Um cara, alguém conhece? Bom, o livro chama La Rueda del Tiempo, A Roda do Tempo. Deve ser alguma coisa assim. Alguém já conhece? Já leu? Leu qual? Então, no caso, não era para levantar a mão. Não era para levantar a mão. No caso... não sei, não. Alguém mais conhece? Quem já leu esse Carlos Castaneda? Leu? Carlos. Muito louco, né, meu? Muito legal. Chupa. Esse é um... Agora? Não, agora não. Não. Agora não. Não, mas li vários e gostei. Depois você tem que dar umas dicas e tal. Mas por que esse livro é legal, Alex? Porque... Cara, esse livro é a vivência de um... Desculpa a brincadeira, tá? Mas não era para levantar a mão mesmo. Então,
Esse livro, cara, fala uma coisa muito legal sobre várias questões, mas o cara é meio tipo foda-se tudo. Quando você gosta de uma coisa, não precisa motivos para gostar. Teu espírito está te dizendo que você tem uma ligação com aquilo e ponto, acabou. Legal. Fora do tempo. Então, tipo, segue qual que é a tua. E a gente fica caçando motivos lógicos para apoiar uma decisão que não é tua, é de teu ser, cara. Legal. A minha parada é essa. Não, mas isso não dá dinheiro, não, mas isso não é legal. Foda-se, a minha parada é essa. Legal. Algum outro que você lembra assim? Algum outro livro que te impactou e que, sei lá... Eu só li esse livro, cara, pra falar a verdade. Mas tá não, ótimo. porque eu não consigo terminar, cara. É foda. Velho, eu queria Desculpa. te dizer uma parada que eu tenho muita gratidão por você. A Tânia nos apresentou, muito grata a ela também. Eu e Dani, nós, depois que você entrou na nossa vida aí, a gente mudou muitas coisas pra gente e a gente fala dos nossos treinos e virou um momento do dia que a gente espera chegar, né? Muitas vezes no trabalho e tal, tá lá trabalhando e a gente espera chegar a hora do Alex, que é uma hora que o treino nunca é igual, sempre muda, sempre diferente e sempre com as viagens que ele inventa, quebra os padrões e faz a gente pensar. E é uma meditação, porque no treino do Alex você tem que viver o presente. Não dá tempo de pensar em mais nada. Tem que viver o momento presente para acompanhar. Sou muito grato. Obrigado por ter vindo. Sei que você não gosta muito das coisas assim, mas obrigado. Senhoras e senhores, palmas. Alex Cross. Valeu, pai. Valeu, velho.